Olá, gente. Estamos aqui mais uma vez para tratar mais uma parte do Evangelho de Lucas, nesse projeto em direção à Páscoa, esse tempo de Quaresma. E o texto que eu escolhi para falar para vocês hoje encontra-se na sequência do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 1, que diz assim: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhes faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, e eu digo a um: vá, e ele vai. E ao outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Que história linda! A história de um centurião cujo servo estava doente. O centurião era alguém que fazia parte dos exércitos de Roma. Alguém que tinha um certo domínio sobre uma certa área, sobre um certo grupo de soldados. E aqui está muito claro que esse centurião, embora não sendo judeu, embora não fazendo parte do povo da aliança, ele ouvira falar dos grandes feitos de Jesus e ousou ter fé. Uma fé que ele exerceu até de uma maneira diferente do próprio povo de Israel. É importante você entender nesse texto que, para o povo de Israel, o paradigma da cura tinha a ver com a imposição das mãos, com o toque sobre a pessoa que estava doente. É por isso que, por exemplo, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue quis tocar em Jesus, aquela ideia de ser curado a partir do toque. Também Jairo, ele pediu que Jesus curasse a sua filha e que fosse lá onde ela estava e tocasse nela. Aqui a gente tem alguém que cresceu fora dos paradigmas da religião. Um homem que não tinha nascido entre o povo judeu, embora respeitasse muito o povo, tivesse participado inclusive da construção da sinagoga. Então ele ousou ter fé de um jeito muito natural. E é sobre isso que eu queria falar com você. Às vezes as pessoas querem que Deus haja de uma maneira específica, ou estão acostumados a ver o agir de Deus a partir de certos paradigmas. Eu quero lhe dizer uma coisa. Aqueles que esperavam que Jesus fosse até as suas casas tocar nos seus doentes para que fossem curados, sofriam muito mais do que o centurião nesse caso específico. Porque o que é que ele pensou? Eu tenho pessoas sobre quem eu tenho autoridade. Se eu digo faça, eles fazem. Se eu digo venham, eles vêm. E ele reconheceu que Jesus tinha autoridade sobre os demônios e também tinha autoridade sobre as enfermidades. Bastava uma palavra dele para que todo aquele contexto mudasse. Jesus não precisaria sequer visitar a casa daquele homem que se achava indigno. Qual é a lição que nós aprendemos do centurião? Primeiro é que Deus se compadece das nossas dores, ele se compadece das suas dores e também se compadece das dores de pessoas que nós amamos, por quem nós intercedemos. Veja que foram pessoas que foram lá interceder pelo servo do centurião e dizendo que o centurião era um homem bom e que cuidava e gostava do povo de Israel. E ali naquela hora, gente, Jesus demonstra a sua compaixão e o seu amor. Antes de mais nada, Deus se compadece das nossas dores. Ele se compadece das nossas lágrimas. E segundo, é que ele não está preso a programas humanos. Ele não está preso ao nosso jeito, a como nós determinamos que ele haja ou deixe de agir. Porque o nosso Senhor é soberano e livre. E como é interessante que um centurião fora da religião judaica entendia isso muito mais que o próprio povo de Jesus.
que dependia da sua presença e do seu toque físico para que pudessem acreditar na cura ou na libertação. É isso que Deus tem para nos dizer, que basta que nós confiemos nele. Ele é livre, ele se compadece das nossas dores e ele tem um jeito todo especial para agir na vida de cada um de nós. Na minha vida ele tem um jeito, na sua vida ele tem um jeito. Mas o que precisamos entender, acima de qualquer coisa, é que ele nos ama e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável e que o seu agir não respeita os nossos modelos pré-concebidos de ministério, de igreja ou de quer que seja. O Senhor é livre para agir do jeito que ele quiser. É isso que nós aprendemos do centurião, que recebeu a cura do seu servo, e ainda mais, o elogio de Jesus, que disse que em Israel não havia encontrado ninguém como aquele centurião, com uma fé daquela magnitude e natureza. Que Deus nos abençoe.